Salve camaradas, tudo bem? O tema do vídeo de hoje é as esquerdas e a segurança pública no Brasil, parte 1. Antes de começar propriamente o tema do vídeo do canal, quero muito agradecer a você que ajuda a manter e melhorar nosso canal a partir do Apoia-se. Seu apoio é fundamental e indispensável para a gente manter e melhorar o nosso trabalho. Preferir o Pix, está aparecendo aqui como QR Code na tela do vídeo. Camaradas, note, eu prometi que esse vídeo ia sair segunda-feira, não deu. Segunda-feira eu tive um compromisso de militância que me tomou muito tempo, que eu não posso falar qual é. Nem tudo é público agora, mas em breve será. E aí, esse vídeo está saindo na terça e vai ser uma série de vídeos. Eu imagino que três. E aí, veja, frente ao massacre no Rio de Janeiro, e aí, veja, gente, foi massacre, viu? É isso. Qualquer evento que termina com mais de 100 pessoas mortas, a gente pode classificar desse prisma. E aí a maioria que morreu era bandido, não importa. Foi um massacre, foi um caos, foi uma barbárie. Achando bonito ou feio, eu imagino que você que está me assistindo não queira morar numa cidade que tem tiroteio todos os dias e que a cidade para, que não tem transporte, que fecha comércio, que as pessoas têm que andar 10, 12, 15 quilômetros andando para voltar para casa, né? Imagino isso. Começou uma certa política de desespero, de dizer a esquerda tem que dar uma resposta imediata, meu Deus do céu, e por aí vai. E aí, repare, eu acho que a gente precisa sim dar uma resposta de curto, médio e longo prazo para a questão da violência urbana no país. Pelo termo violência urbana, se engloba uma série de fenômenos sociais diferentes, né? E aí a gente está falando de agressão, a gente está falando de homicídio, a gente está falando de grupos armados como milícias, a gente está falando de guerra de facções, a gente está falando de roubo de carro, a gente está falando de roubo de Uber Moto, de roubo de celular e por aí vai. É um termo genérico para descrever diversos fenômenos associados à violência que tem, inclusive, origens, soluções diferentes, né? É isso, eu acho que a gente tem que dar, sim, solução imediata, mas é preciso entender primeiro o que deu errado. Veja, para a gente ter um diagnóstico correto do que fazer, a gente precisa entender primeiro o que deu errado. E aí, uma das coisas que mais circulou nos últimos dias foi a ideia de que a esquerda tem um discurso errado sobre segurança pública. E aí eu discordo e concordo disso. Por que eu discordo e por que eu concordo? Eu acho que existem equívocos na leitura sobre segurança pública, dado que se parte de uma visão muito reducionista. Por exemplo, é fundamental descriminalizar as drogas? Sim. É fundamental acabar com as guerras de drogas? Sim. Eu não acho, por exemplo, que descriminalizar a maconha vai ter um impacto, por exemplo, na desestruturação de facções criminosas. Pode sim ter efeitos na redução da violência cotidiana nas favelas, fruto da guerra às drogas. Eu, por exemplo, conheço uma pessoa que era camarada do meu antigo partido, que ele foi preso basicamente quando foi comprar o seu baseado. O cara estudava, trabalhava, tinha acabado de passar no concurso público e foi preso como traficante. E foi preso por quê? Porque a polícia quis. É isso, pobre, trabalhador e tal. E aí eu tenho até dúvidas, inclusive, se, por exemplo, descriminalizar as drogas ia fazer com que na prática isso parasse acontecer. Porque, objetivamente, hoje no Brasil já existe a separação entre traficante e usuário. E, teoricamente, por exemplo, a gente não precisaria mais ter prisões em massas por causa de consumo de pequenas quantidades de drogas como maconha, né? Mas a determinação de classe, a determinação racial faz com que, mesmo tendo essa distinção na figura jurídica entre o usuário e o traficante, jovens, principalmente negros e pobres, sigam sendo encarcerados em massa. Mas enfim, então tem alguns erros, mas eu acho que a questão central é que o debate da esquerda sobre segurança pública está fundamentado numa mentira. Uma mentira que tem um fundo de verdade. Tá parecendo confuso, mas eu vou explicar. Qual é essa mentira que tem um fundo de verdade? É preciso garantir investimento no social, em saúde, em educação, em esporte, em lazer, em geração de emprego e renda para combater as raízes da criminalidade. E aí, por que isso é mentira? Porque isso nunca foi feito, esse investimento massivo para combater as raízes da criminalidade, e na prática, todos os governos ditos de esquerda ou progressista, no governo estadual e na prefeitura, salvo pequenas exceções,
adotaram a mesma política de segurança dos governos da direita e da extrema-direita, só que com a linguagem progressista. Então, dizem que o que falhou foi uma política de segurança pautada em direitos humanos, pautada em prevenção, pautada em investimento social como combate à violência. Tirando o governo Brizola no Rio de Janeiro, tirando o governo Olívio Dutra no Rio Grande do Sul, em alguns aspectos, o primeiro governo Mário Covas em São Paulo e algumas prefeituras. E aí, nos anos 80, por exemplo, se dava muito menos importância ao papel das prefeituras em política de segurança, né? O foco estava muito maior nos governos estaduais. Então, tirando alguns governos, nunca foi posto em prática essa tal política de segurança baseada em direitos humanos, em prevenção, em proteção às crianças e adolescentes, em tentar ir na raiz das desigualdades que seriam provocadores de vários aspectos de violência. Então se diz que algo faliu sem ter nunca sido colocado em prática. E aí vamos destrinchar isso aqui. Para destrinchar, eu começo mostrando uma coisa para vocês. O Renato Rovai, da Fórum, ele soltou um editorial que diz assim: o povo odeia bandido e a esquerda precisa saber disso. Aí, na descrição, né, que vai pro vídeo dele, pro editorial, a gente não vai ver o vídeo, não precisa, ele diz assim: é preciso fortalecer na esquerda o debate sobre a importância de ocupar territórios, equipar as polícias e combater o crime organizado. Entender que é necessário derrotar os bandidos, colocar postos policiais inteligentes com câmeras, vigilância e sair do discurso sociológico. Ele não vai acabar com essa barbárie que a gente viu no Rio de Janeiro. Eu já vou explicar para vocês porque esse discurso do Rovai tem vários aspectos, um cinismo generalizado, né? Mas antes disso, vamos lá. Gente, população odeia bandido, é óbvio. População odeia bandido, é óbvio. Qualquer pessoa que foi nascida e criada em favela sabe disso. Inclusive, o bandido que era respeitado no meu tempo de adolescente era o bandido que não deixava roubar dentro da favela. Então, no Ibura, no Jordão, no Entrapuço, na Favela do Amor, no Coque, São Martim, por aí vai, o bandido, o traficante que era respeitado, ou inclusive o policial que era parte de um grupo de extermínio que era respeitado, é que não deixava roubar dentro da favela. Inclusive, vários aspectos, a população trabalhadora manteve uma certa hostilidade ao militarismo do Estado burguês, da polícia militar, a violência estatal, porque ela não sentia uma necessidade diária de polícia. Porque a própria dinâmica de relação do crime com a favela para buscar legitimidade, os próprios bandidos matavam outros bandidos que roubassem dentro da favela. Então a polícia era meio inútil. O que era a polícia? A polícia era o gerador de violência. Era a polícia chegar na favela para dar tapa na cara, para fazer baculejo, para dar tiro e por aí vai. Isso muda radicalmente a partir dos anos 2000 no Brasil inteiro. E eu peguei essa transição na favela da Borborema, né? Inclusive, eu não vou falar o nome aqui, porque enfim, mas quando o chefe do tráfico da Borborema foi preso, ele levou um tiro aqui do lado, próximo do rim, na frente da minha casa. Frente da minha casa. Tava eu e meu primo Luiz. Meu primo Luiz, ele é 10 anos mais jovem do que eu. Eu tinha, acho que era o quê? 15, 16 anos de idade nessa faixa. E aí, manhã saía para trabalhar. O Luiz morava, né, com os pais do lado da minha casa. Vânia e Lula, os pais dele, saíam para trabalhar. Aí eu ficava cuidando de Luiz no período da manhã, enquanto manhã chegava, né? Porque nesse período manhã trabalhava meio período, voltava tarde. E aí o líder lá do tráfico na minha favela, ele foi preso na frente da minha casa. E aí, veja, quando ele foi preso, as pessoas fizeram um protesto para ele ser solto. Por quê? Porque o crime obrigou? Não, porque muita gente vê assim, porra, esse bicho pelo menos aqui, a favela tinha ordem, não deixava roubar e por aí vai. Essa demanda cada vez maior da população pobre, trabalhadora, o polícia, o militarismo, essa adesão do bandido bom é bandido morto, é dentre outras coisas, porque começou-se a ter uma mudança no padrão criminal das favelas, expansão de facções, disputas violentas por território, controle de áreas e por aí vai. Um processo de rotação muito grande de figuras do crime e em vários locais acabou-se a regra, a lei do que não pode roubar dentro da favela, não pode respeitar trabalhador dentro da favela. No meu tempo de criança e adolescente, por exemplo, ninguém roubava taxista e gari, que eram pessoas, por exemplo, que trabalhavam de madrugada. Isso acabou, né? Hoje é comum, por exemplo, se roubar um Uber. É comum se roubar um entregador de iFood. É comum, na parada de ônibus que fica na boca da favela da Borborema, a galera ser roubada. Então, isso não é novidade que a população odeia bandido.
sabe? Vamos lá, gente. Isso só é novidade para quem é playboy. Só é novidade para quem é playboy. O que mudou e vem mudando é a forma como a população encara a dinâmica da segurança pública e a dinâmica da violência, porque a forma como essa violência vem aparecendo para a população mudou muito nos últimos anos. E, de novo, não é novidade. O Mano Brown, a entrevista que ele deu para o Le Monde Diplomatique, que foi antes da eleição do Bolsonaro, o Mano Brown, inclusive, já teorizou isso. Ele falou assim, ó, eu tô vendo uma mudança na favela, a favela tá querendo muito militarismo, porque antes era diferente, agora a favela tá com celular, tá com televisão, tá com carro, tá com bens de consumo, e aí tá demandando agora proteção pro seu bem, tá tendo roubo dentro da favela e tal. Existe uma demanda da favela por militarismo que não existia nos anos 80 e 90. E aqui a gente entra no ponto central. Repare, tem muita gente que diz que a esquerda brasileira, por causa da ditadura empresarial militar, saiu com trauma de debater segurança pública e autoridade. Eu não acho que seja isso. Veja, historicamente no Brasil, a classe trabalhadora sempre foi vítima de todo tipo de violência, todo tipo de absurdo, todo tipo de barbárie que você imaginar, por parte do Estado e por parte de agentes privados. Quando se fala, por exemplo, da República Velha ou República Oligárquica, seja na escola, seja no cursinho pré-vestibular, seja em filmes, em documentários, em livros, raramente se fala a quantidade de gente que era morta, que era assassinada pelo Estado. Raramente se fala o grau de violência que estava inscrito ali, por exemplo, fazendo campos de concentração para os flagelados da seca, ou então com os coronéis e latifundiários matando em massa, ou com a própria polícia matando em massa em várias cidades, né? Inclusive, em alguns aspectos, com desculpa de combater o cangaço e tal, a polícia lá matava todo mundo, fazia massacre. Historicamente, no Brasil, o massacre contra a classe trabalhadora faz parte do cotidiano. A ditadura empresarial militar, ela provocou uma mudança que o nível de violência dela contra a classe média e contra espaços mais intelectualizados, espaços mais historicamente embranquecidos, foi tão grande, diferente inclusive do Estado Novo. Veja, não é que a ditadura empresarial militar foi mais violenta, eu acho que inclusive em termos de escala foi, por causa de tempo, enfim, capacidade técnica maior de repressão, mas não é só um mais violento, é que foi uma violência diferente. O Getúlio Vargas soube estabelecer uma política cultural do Estado Novo, soube estabelecer uma certa cooptação e aproximação com setores das camadas médias, da intelectualidade, do mundo da cultura. E a ditadura empresarial militar, ela não conseguiu, por uma série de fatores, estabelecer uma política cultural. E basicamente a política dela foi a política do prendeu, matou, torturou, para espaços intelectualizados, espaços da cultura, espaços de classe média, espaços historicamente embranquecidos que não eram tocados pela violência policial. Então, quando a gente sai da ditadura empresarial militar, a gente tem um cenário quase que inédito no Brasil, que é uma certa união confusa e contraditória entre setores populares e setores das camadas médias contra a violência estatal, contra o arbítrio, contra a ideia de que o Estado pode tudo, pode matar, pode torturar, contra a ideia da tortura institucionalizada que sempre existiu no Brasil, desde o Império, passando pela República e tal, mas passou a ser um tema geral de debate, de reflexão, de enfrentamento à tortura, o Estado matar, ocultar corpos e por aí vai. Acaba que, por uma série de fatores, na Constituinte de 88, surge um pacto de classes que é basicamente o seguinte, ó, a redemocratização vai significar o fim dessa violência, o fim desse arbítrio, o fim desse poder discricionário de vida e de morte para setores das camadas médias, mas para os setores da classe trabalhadora vai tudo seguir igual. Dentre outras coisas, isso se materializa na manutenção das Forças Armadas, tal como foram forjadas pela ditadura empresarial militar e das polícias, inclusive, né? Manutenção da polícia militar subordinada às Forças Armadas e por aí vai. Então, se consolida ali um pacto de classe institucional que é, beleza, não vai ter mais violência, grosso modo, para a galera da cultura, para a galera das universidades, para a galera do teatro, para a galera do cinema, para, enfim, certos espaços sociais, mas a violência de baixo vai continuar igual. É claro que alguém pode dizer assim, mas Jones, sei lá, por exemplo, Planet Hemp foi perseguido e o público do Planet Hemp não era só um público popular, tá? Acontece. Mas de maneira geral, o Brasil, pós-ditadura empresarial militar, a gente não viu mais jovem universitário de família rica, branco, peça de teatro, cinema e tal,
Inclusive, o sentido disso é bem expressivo quando, por exemplo, a gente tem vários episódios históricos em que a polícia invadiu, por exemplo, uma universidade pública para reprimir jovem fumando maconha. Isso foi considerado um escândalo, isso foi um problema quando a polícia faz isso todo santo dia, em toda a favela do Brasil, bate, mata e por aí vai, e nada acontece. Então, a partir do momento que se estabeleceu esse pacto de classes, que é, a gente mantém os aparelhos repressivos do Estado intacto, tal como saíram da ditadura, entre outras coisas. É por isso que o Carlos Prestes, falava que não tinha nova república nenhuma, mas a gente vai reduzir a violência contra um setor da sociedade. Então é a mesma polícia que ela aprendeu a não ser violenta para a classe média e se manter violenta para a classe trabalhadora, para as favelas, para as periferias, e por aí vai. Porém, contudo, em paralelo a isso, essa forma que sai da Constituinte, existia uma tentativa nos anos 80 de realmente mudar a política de segurança e tentar dar uma resposta concreta aos mecanismos de superexploração da força de trabalho, de pobreza, de marginalidade, que fundamentava em vários aspectos a violência no Brasil. A materialização dessa resposta, por exemplo, foi o governo Brizola no Rio de Janeiro, né? O governo Brizola, ele tinha como premissa construir CIEPs em massa, né? Escolas em tempo integral, com piscina, com atendimento odontológico, psicológico, com biblioteca, com área de estudo, com cinema, com artes marciais, com educação boa, passar o dia na escola, tomando um banho, comendo 3 refeições por dia e tal. E, em paralelo a isso, estabelecer uma política de segurança pública em que tentava reduzir a violência do Estado, tentava ter uma política de segurança pública que deixasse de ser violadora sistemática de direitos e tentava também desmontar, inclusive, grupos de extermínio no Rio de Janeiro, né? A tentativa representada pelo Brizola foi derrotada, né? O Brizola foi derrotado na eleição de 86 pelo Moreira Franco. Inclusive, quando Moreira Franco ele derrota o Darcy Ribeiro, na época não tinha reeleição, então o candidato Brizola foi o Darcy Ribeiro, uma das primeiras coisas que ele fez foi voltar a dar liberdade para a polícia matar. Matar, matar e matar. Pois bem, se entra nos anos 90 com basicamente os partidos da esquerda fundamentalmente na oposição, tirando em cidades, mas na oposição da presidência, na oposição nos estados mais importantes, e o discurso era, presta atenção, o discurso era: o que se precisa para combater a violência é um investimento massivo no social. Investimento massivo em educação, investimento massivo em cultura, em moradia. E qual é o diagnóstico que está parcialmente correto? Presta atenção. O diagnóstico é o seguinte. Veja, inclusive é um diagnóstico até evidente. Vamos pegar aqui o exemplo de Recife. Recife tem um colégio de playboy. Playboy é um colégio de playboy, mas é mais classe média alta do que um colégio de rico mesmo, que é o Santa Maria. Você pega uma turma de Santa Maria. Quantos no Santa Maria vão terminar, por exemplo, quantos numa turma de terceiro ano do Santa Maria vão entrar pro crime, vão virar traficante? Quase ninguém. Quantos vão terminar mortos pela polícia? Quantos vão terminar mortos por um tiroteio de outra facção? Quantos vão ter problemas com álcool e outras drogas? Quase ninguém. É por quê? Porque esses jovens não vão usar droga? Vão usar droga, sim. Vão fumar maconha, vão cheirar cocaína, vão usar doce, LSD. Quando você pega uma turma de ensino médio de uma escola pública, como a Escola Augusto Severo, e de uma escola como o Santa Maria, uma escola privada, né, uma escola cara, o que tem um impacto determinante no destino daqueles jovens é fundamentalmente as suas condições socioeconômicas. Então o argumento básico é: jovens são recrutados para o crime, são recrutados para serem aviãozinho, são recrutados para praticar furto e delito porque crescem num ambiente de pobreza, de miséria, com vidas desestruturadas, com o pai e com a mãe que não tiveram oportunidade de estudar, que não tem formação, normalmente não tem um pai, a família monoparental, a mãe trabalha 12, 14 horas por dia, muito comum ser criado pela irmã, pelo irmão, por uma tia, por uma avó e por aí vai. Então, esse ciclo vicioso de pobreza, de miséria, de desigualdade, de falta de saúde, de falta de educação, falta de biblioteca, falta de esporte, falta de cultura, falta de conviver com gente que, por exemplo, sabe o que é uma universidade. Pô. Isso cria o lastro sociológico objetivo para a pessoa ser recrutada pelo crime, para a pessoa se envolver em ações delituosas e aí acaba dando fundamento para as quadrilhas, para o crime organizado e por aí vai. Se fizer um investimento social de longo prazo, presta atenção, fizer um investimento social de longo prazo em educação,
em saúde, em cultura, em moradia popular, em urbanização de favelas, a gente vai combater a violência na raiz dela. E veja, isso é verdade sobre vários aspectos, inclusive isso é verdade principalmente para um crime que não estava estruturado enquanto uma empresa capitalista, porque hoje que a gente chama basicamente de disputas do crime são em muitos aspectos disputas de mercado. Disputa de mercados ilegais que são regulados pela disputa armada, mas estamos falando de disputas de mercado que movimentam bilhões de reais, disputas inclusive pelo fornecimento de serviços de maneira legal e ilegal, serviço de internet, de energia elétrica, imobiliário, venda de bebidas, venda de drogas, de lavagem de dinheiro, de instituições financeiras, de distribuição de combustível e por aí vai. Mas aquele crime, que era um crime mais, por assim dizer, com menos estrutura, com menos organicidade. Voltando de novo para o exemplo da minha favela. Veja, eu cresci vendo os meninos entrar para vender droga. Veja, gente, ninguém ganhava nem sequer um salário mínimo não, viu? A galera trabalhava a madrugada inteira, a tarde inteira, a noite inteira e ganhava menos que eu. Um emprego de zelador e ganhava um salário mínimo. E aí tinha um elemento do prestígio, do ser o cavalo do cão, de ser o bandidão, de ser o cara que coloca medo e tal. Mas ninguém ganhava muito dinheiro não. E era um crime local e tal. E era uma realidade em que, por exemplo, e eu já contei isso pra vocês várias vezes, eu até meus 18 anos, eu não sabia o que era vestibular, eu não sabia que dava pra fazer faculdade pública de graça. E assim como eu, a imensa maioria, 99,9% dos jovens da Borborema não sabiam o que era isso. Isso lá para 2008, 2009. Não sabia o que era universidade, não sabia perspectiva. Meu sonho de emprego era ser porteiro, porque não carregava peso e não pegava sol. Era isso. Esse era meu sonho de emprego. Com essa reflexão, ninguém está dizendo, então, se é por pobreza, por miséria, por desigualdade, por família desestruturada, não sei o quê, então todo mundo na favela vai virar bandido, porque eu não virei bandido. Não seja, pelo amor de Deus, vamos deixar de imbecilidade. É claro que as pessoas têm escolhas individuais. É claro que a trajetória individual, a consciência individual também tem peso na hora de você pensar os caminhos da vida de cada um. Eu, mesmo tendo vários amigos que viraram bandidos, que foram vender drogas, que foram assassinados e por aí vai, eu nunca virei bandido. É isso, tá ligado? Dentre outras coisas, eu tinha medo de apanhar, tinha medo de morrer. E aí é isso. Sempre me afastei disso. Inclusive, ainda jovem, eu juro pra vocês que eu fiz o cálculo. Eu falei, ei menino, a galera trabalha mais do que eu, passa o dia todo, passa a madrugada toda no sereno e tal, e ganha menos que um salário mínimo. Eu lembro como se fosse hoje, um antigo amigo meu, da época de adolescência, Henrique, e aí posso falar o nome porque, enfim, é só o primeiro nome, ele entrou, né, pra essa vida e tal, e na época eu trabalhava na praia com Dona Lourdes, lá em Boa Viagem, frente ao clube da aeronáutica, né? Ela tinha uma barraca de praia e tal, botava as cadeiras lá, e aí eu lembro que eu ganhava fundamentalmente a mesma coisa que Henrique, eu trabalhando na praia sábado e domingo, e aí salário mais as gorjetas, né, que a gente ganhava, e Henrique que vendia droga, né, pra galera do tráfico na Borborema. Então, tipo assim, eu até tirava onda com ele, eu falei, pô Henrique, tipo, não faz sentido isso, meu irmão. Tu ganha a mesma coisa que eu e tu tem mais chance de morrer do que eu. Inclusive, eu acho, a última vez que eu ouvi falar dele, desse meu colega da época da adolescência, ele tava preso. Então, esse tipo de violência, ela realmente é um projeto de mudança econômica e social do Brasil. Ela ia mudar a vida de diversas pessoas. E aí, veja, no micro, isso já muda a vida de diversas pessoas. Eu tenho certeza que tem alguém aqui no meu canal que está assistindo esse vídeo que participou de algum projeto social, de uma ONG, que teve alguma oportunidade e que por causa do esporte, por causa da música e por causa de alguma coisa se afastou da criminalidade e outros amigos, outras pessoas que conviveram na mesma comunidade, na mesma favela, no mesmo espaço, acabaram indo para um caminho do crime. Isso já acontece no micro, você já tem expressões sociológicas comprovadas quando você garante atividades culturais, quando você garante esporte, quando você garante uma renda, uma política de estágio, de menor aprendiz, de alguma coisa, você tira objetivamente pessoas que poderiam, por uma série de fatores, por certa falta de horizonte, por uma sedução de poder, por uma ideia de que a respeitabilidade, né, e a ideia da masculinidade na sua máxima essência está ali no crime, enfim, várias pessoas que saíram disso. Só que, qual é a grande questão? O que se entende como esquerda no Brasil, ela assumiu um compromisso com a gestão do projeto neoliberal. A partir do momento que se assume
um compromisso com a gestão do projeto neoliberal, o investimento no social é necessariamente uma mentira, dado que você pode até aumentar um pouquinho frente aos governos anteriores, mas no fundamental a coisa não vai mudar. E aí tem uma expressão que foi consagrada pelo Plínio de Arruda Sampaio Júnior, aliás, pelo Plínio de Arruda Sampaio Júnior é o filho, né? Foi na campanha do PSOL 2010 que o Plínio falava de melhorismo, que é basicamente a ideia assim, pô, no meu governo eu construí 500 vagas de creche, precisava de quantas? Precisava de 10 mil, mas ele construiu 500, está se orgulhando, assim. No meu governo eu construí 2 mil moradias populares, precisava de quantas? 80 mil, mas ele está se orgulhando. No meu governo eu ampliei o número de leitos de UTI para 80, precisava de quantos? 500, mas ele está se orgulhando. Eu construí mais 3 UPAs, precisava de quanto? De 20. Mas está se orgulhando, no sentido de que o processo de gasto público com políticas sociais, direitos sociais, fortalecimento de um sistema público de saúde, um sistema público de educação, de uma rede de política pública de atenção à saúde mental, à cultura, ao transporte, ao lazer, é sempre insuficiente para a necessidade, tanto a necessidade historicamente colocada, quanto as necessidades que vão surgindo pelo crescimento populacional, pela migração, pelo crescimento das cidades, pelos novos problemas que vão aparecendo. Isso é muito visível, por exemplo, num gráfico que foi enviado para mim pelo meu querido amigo Tiago Machado. É um gráfico que é parte da pesquisa dele, né, de doutorado, que eu vou enviar para Maxwell, que mostra o nível de investimento das estatais e do governo federal, estadual e municipal. Veja, a linha laranja são as estatais e o azul é o investimento dos 3 governos, né? 3 entes da federação. Governo federal, governo estadual e governo municipal. Maxwell, bota na tela de maneira ampliada, por favor, para as pessoas verem bem. O gráfico começa em 1947. Vocês podem ver que o investimento público governamental era muito alto nos 3 níveis e aqui principalmente a União, e depois dispara o investimento das estatais, chegando ao auge em 75, tal. E aí, em seguida, o investimento estatal das estatais e o investimento público do governo federal, dos governos estaduais, dos governos municipais se mantém mais ou menos alto. A partir da década de 80 o negócio vai caindo, a partir de 99 o negócio cai de maneira bestial, né? Cai de maneira bestial. Isso aqui já é governo FHC, viu, gente? Segundo o governo FHC. E aí, veja, nos anos 2000 o nível de investimento se mantém incrivelmente baixo, tanto das estatais quanto do governo federal, governos estaduais e governos municipais. Para vocês terem uma ideia, o governo Lula II, que teve altos níveis de investimento, teve números relevantes, né, e talvez tenha sido o melhor governo Lula, governo Lula II, ele não chegou a alcançar o nível de investimento público do governo Itamar Franco. Para vocês terem uma ideia do que isso significa. Veja, o governo Lula II, que foi o governo petista com mais investimento público, com mais política pública, com mais obra, construção de universidade, escola técnica, IPAC, Minha Casa Minha Vida, não chegou ao nível de investimento público do governo Itamar Franco. Perfeito? Vocês entenderam isso? Então, repare, sempre foi uma mentira nos últimos anos a ideia de que, nós vamos investir no social para combater o crime, porque a gente vai à raiz. E aí se criou uma lógica de uma eterna promessa, de um investimento no social, do investimento no social, do investimento no social, que vai ser a salvação, que vai reduzir a violência no longo prazo. E não é que seja mentira, isso é verdade. E aí, veja, não é que construindo escola você vai acabar com uma facção criminosa. Mas se você constrói escola digna, pensa a política de moradia popular, de cultura, de emprego, de renda, de condições de vida, você tendencialmente vai reduzir a capacidade de recrutamento da facção criminosa. A facção criminosa vai ter menos soldados para recrutar, entendeu? Então existe sim uma conexão, mas se criou uma mentira que é, mantido o modelo neoliberal de austeridade, não vai ter investimento em social nenhum, não a ponto de transformar as relações sociais no Brasil. Em que sentido? Ninguém aqui, e aí você que for um petista mais exaltado, ninguém aqui está negando que as coisas melhoraram no governo Lula. Ninguém aqui está negando que teve melhoras, mas a educação pública continua precária e ruim.
continua tendo analfabetismo no Brasil. Ninguém está negando a importância do Minha Casa Minha Vida, mas assim, as pessoas continuam morando em favelas, continuam morando longe dos empregos, afastadas dos centros, em situação precária. Ninguém aqui está negando as melhoras no SUS, por exemplo, e a criação de políticas públicas como o SAMU, mas o SUS continua deficiente, continua não dando resposta, continua demorando para marcar cirurgias eletivas, exames, hospitais de traumas e urgência como a restauração, continua sendo um filme de terror, sabe? Continua sendo normal, por exemplo, adolescentes, jovens trabalhem com 11, 12, 13 anos de idade, vindo de famílias pobres, não tem perspectiva nenhuma, que mal tem um barraco para morar. Onde eu moro, e eu evito falar o bairro, enfim, descendo, tem uma favela, bem favela mesmo, assim. A parte que eu moro não é tão favela, não, é um pouco mais urbanizada. Mas descendo tem uma favela mesmo, assim. E aí, tipo assim, é isso, gente. Isso é 7 jovens morando num barraco com uma mãe e um cara, e aí, enfim, os dois tem trabalhos precários, às vezes o cara tem passagem pela polícia, e é isso, assim. O Brasil melhorou em vários aspectos durante os períodos petistas, mas do ponto de vista estrutural, tudo se manteve igual. A promessa do tal do investimento social, que iria a raiz do crime, era uma promessa que nunca se cumpriu. E aí, reparem, a professora Jaqueline Muniz, ela tem, inclusive, uma reflexão que é muito interessante sobre como as esquerdas no Brasil, nos últimos anos, simplesmente desertaram da sua responsabilidade na segurança pública com a promessa de investimento estruturante social de longo prazo que nunca saiu do papel. É o texto Caricaturas da Segurança Pública, do Apocalipse da Direita à Quimera da Esquerda, motores do governo de insegurança. Aí, repare o que a Jaqueline Muniz diz. Na retórica da esquerda caricatural, a segurança surge como horizonte adiado, vinculada a projetos maiores de cidadania, igualdade, renda e democracia. É a virtualidade programada, remetida ao ainda não. A segurança da sua vida fica para depois. A figura que é anunciada é o político missionário, um profeta do advento. Convoca a sociedade a aguardar pelo fim das desigualdades como uma condição para a cessação das violências. Essa promessa instala uma esperança utópica. A quimera de um mundo sem conflito, onde as desigualdades materiais dissolveria antagonismos. A violência é reduzida a déficit de recursos materiais, quando deriva sobretudo de relações de poder, de formas de seu exercício, a resolução das paixões, interesses e apetites divergentes. A segurança se projeta no porvir, mas não se cumpre. Permanece em estado de latência que administra o presente pelas expectativas infindas. Tudo pela crença de que se está criando uma sociedade melhor e mais justa. Até lá, resta ao cidadão atravessar o cotidiano exposto, tentando não morrer de bala achada num tiroteio, de uma violência sexual ou um assalto de cada esquina. Essa espera messiânica, legitimada por discursos e cronogramas de redenção, pode produzir tutelas administrativas e controles que regulam destinos em nome de um futuro que, pelo medo aparelhado, projeta direitos já penhorados no presente. Então, o que a Jaqueline Muniz está dizendo aqui, basicamente se formou um discurso hegemônico da esquerda brasileira, que é: vamos resolver a causa dos problemas da violência. E para isso a gente precisa enfrentar desigualdade, pobreza e miséria. Na prática, é impossível enfrentar, de fato, desigualdade, pobreza e miséria com o modelo neoliberal. A partir do momento que o presidente Lula assina a carta ao povo brasileiro, acabou, viu, gente? Acabou. Acabou. Dali em diante, não é que não dá para ter políticas públicas. Dá para ter. O governo do PT fez várias muito boas. Mas acabou qualquer perspectiva de mudança estrutural na sociedade. É por isso que depois do 5º governo petista, a gente continua tendo analfabetismo, a gente continua tendo gente sem água potável, a gente continua tendo favela, a gente continua tendo problema no SUS, a gente continua tendo uma mobilidade porca, a gente continua tendo uma infraestrutura ridícula, etc, etc, etc. No modelo neoliberal, nenhum problema estrutural vai ser resolvido. Isso é muito bem expresso. Boto na tela mais uma vez, Maxwell, pelo gráfico produzido pelo Tiago Machado. Veja, o nível de investimento público, para não entrar no debate sobre planejamento, qualidade do gasto público e tal, é deprimido de maneira absurda. Então, no Brasil, não se constrói praticamente nada há mais de 30 anos. E aí, veja, o que se expressa na segurança pública, uma discordância entre retórica e prática, não se expressa só na segurança pública.
é um fenômeno geral da sociedade brasileira. Porque, veja, a maioria da esquerda brasileira fala há mais de 30 anos defende o trabalhador, de geração de emprego, geração de renda. Porque uma porrada de gente hoje não quer CLT? Porque no Brasil, há mais de 30 anos, não se gera em massa empregos de qualidade. O que eu estou chamando de empregos de qualidade? Empregos que pagam mais de 4 salários mínimos. Empregos com jornada de trabalho legal, com boas condições de trabalho, com bons salários. O mesmo projeto neoliberal que impediu qualquer transformação estrutural das condições socioeconômicas do nosso povo é o mesmo projeto neoliberal que impede a geração em massa de empregos qualificados. No Brasil, empregos com carteira assinada são empregos que pagam no máximo até 2 salários mínimos, empregos, vários deles na escala 6x1, empregos, inclusive, terceirizados, vários deles, né? Quando o Lula assume o governo, o Brasil tinha 1 milhão de trabalhadores terceirizados, quando Dilma é derrubada pelo golpe, o Brasil tinha 12 milhões de trabalhadores terceirizados. Uma parte substantiva dos empregos formais criados na era Lula e Dilma eram trabalhos terceirizados, um salário. Então, assim, não é, meu Deus, o que está acontecendo? Precisamos encontrar novas formas de se comunicar, porque a juventude não quer mais CLT. Veja, as pessoas não querem mais CLT porque faz mais de 30 anos que não se gera em massa emprego de qualidade no Brasil. E aí vem um apelo do empreendedorismo, tá ligado? É isso, sabe? Paciência. Do mesmo jeito que cresce na juventude brasileira essa ideia de estudar não adianta de nada, estudar não vale de nada, o número de jovens nem trabalha nem estuda, a ideia de que o jovem vai ficar rico com tigrinho, vai ficar rico com OnlyFans, vai ficar rico sendo influencer e tal, está conectado a uma expansão do ensino superior público e privado que não encontra correspondência no emprego bom, sabe? No geral. É claro que é importante fazer ensino superior, aumente suas chances de elevar um pouco sua renda e por aí vai. Mas veja, cobra um preço, viu, gente? Cobra um preço. Do mesmo jeito que a conciliação com a lógica neoliberal, por exemplo, cobrou um preço do caos urbano que explodiu em junho de 2013, hoje cobra um preço esse descrédito da CLT, essa apologia do empreendedorismo, essa apologia do fique rico fácil, porque as pessoas não veem sentido em buscar um emprego formal, pela qualidade do trabalho, pelo nível de salário, ainda que não vê sentido de imediato. Quando vai para o emprego informal, a maioria dos informais hoje gostariam de ter carteira assinada, os fenômenos são contraditórios, né? A gente está vendo isso com a segurança pública. Segurança pública, ela virou uma grande mentira. E aí, vamos pegar aqui exemplos. Veja, aqui em Pernambuco, o governador Eduardo Campos lançou o Pacto pela Vida. Quando o Pacto pela Vida foi criado, estava lá, gente, a promessa do Pacto pela Vida Social, porque nós vamos fazer uma polícia comunitária, uma polícia de aproximação, nós vamos levar cultura, nós vamos levar esporte, nós vamos levar oportunidades, vamos fazer com que as crianças e adolescentes não fiquem expostas à violência e por aí vai. E nada disso saiu do papel grosso modo. O fundamento do Pacto pela Vida era a mesma política repressiva de encarceramento e tal. Uma política, inclusive, que tinha seu fundamento em deixar a classe média mais segura, né? E que, inclusive, explodiu a população carcerária aqui em Pernambuco. A promessa do investimento social sempre está lá, mas ela nunca se realiza. Na Bahia, eu lembro como se fosse hoje, o finado Paulo Henrique Amorim estava entrevistando o Rui Costa, né? Governador da Bahia, candidato à reeleição. Rui Costa dizia que na Bahia a esquerda precisava entender que esse discurso de prevenção e não sei o que a gente também faz, mas não é só isso. Não pode alisar o bandido, tem que ser duro com o crime, tem que combater o crime. Na Bahia, a gente tem a polícia que mais mata no Brasil de maneira sequencial há anos, e aí as pessoas falam, mas o número absoluto, o número de mortes não é tão bom, tem que ser o número de mortes por 100 mil habitantes. O número de mortes por 100 mil habitantes não é a Bahia. Enfim, mas tem uma das polícias que mais mata no Brasil há anos, né? Desde o primeiro governo Rui Costa, e a Bahia está explodindo de violência, está dominada por facção do mesmo jeito. A verdade real é que durante os governos Lula e Dilma, o discurso sempre foi o discurso do social. Então, quando foi para invadir as favelas do Rio de Janeiro e instalar os UPPs, tinha lá o discurso da UPP social. Eu lembro disso como se fosse hoje. Eu tenho materiais desses salvos no meu computador. Vocês pegam aquela coleção, Estado de Exceção da Boitempo, tem o livro Até o Último Homem, que é um livro coletivo sobre a política de segurança no Rio de Janeiro. Tinha lá o discurso da UPP social. Não, a gente retoma o território
Para aí a gente vai levar direitos, vai levar serviço, vai levar cidadania, vai levar escola, vai levar emprego, vai levar oportunidades para a população das favelas. Nunca saiu do papel e, na prática, a dita esquerda no governo federal e nos governos estaduais, ela sempre fez a mesma coisa que a direita. Sempre investiu numa lógica de encarceramento em massa, de repressão, de legitimar a violência policial, de fazer com que a morte de figuras são matáveis, não promovem comoção. Então é isso, tá matando preto, tá matando pobre, fulaninho tinha passagem pela polícia, tinha ficha criminal, deixa morrer e por aí vai. Sempre se fez a mesma coisa que a direita, mas com um discurso diferente. Uma retórica que não, temos que investir no social, temos que investir no social. Uma retórica, inclusive, em alguns momentos, dizendo que era contra a violência policial, mas nunca se fez nada. E aí, a síntese desse discurso cínico aparece numa matéria que é muito boa mesmo. Presta atenção no que eu vou ler para vocês aqui, que eu acho que é revelador. É um texto do Luiz Eduardo Soares e do Manuel Domingos Neto. Presta atenção. Na quinta-feira passada, 31/10/2024, deu-se uma reunião marcada há 24 anos. Aí, assim, uma reunião marcada há 24 anos? Vocês vão entender. A convite de Lula, governadores e o ministro da Justiça reuniram-se no Planalto para discutir a segurança pública. Essa reunião foi agendada e postergada, depois cancelada, no início do primeiro mandato de Lula, em 2003. O atraso de 21 anos diz muito sobre as dificuldades de entender o problema. Em 2001, Lula presidia o Instituto Cidadania e era pré-candidato a presidente. Presta atenção, em 2001, Lula presidia o Instituto Cidadania e era pré-candidato a presidente. Um grupo de trabalho formulou, então, seu programa de segurança pública. Profissionais de origem, experiência e perspectivas variadas debateram em audiências públicas, visitas e seminários. A proposição resultante foi entregue por Lula às casas congressuais e ao ministro da Justiça em 27 de fevereiro de 2002. No ambiente ouriçado de hoje, é difícil imaginar que o então líder da oposição ao governo FHC fosse respeitosamente recebido por dirigentes da situação, todos valorizando a qualidade da proposta. A edição do jornal O Globo, do dia 28/2/2002, destaca: tucanos elogiam plano anticrime do PT. O ministro da Justiça, Aloysio Nunes Ferreira, admitiu adotar medidas. Não posso deixar de louvar essa iniciativa, afirmou o presidente do Senado, Ramez Tebet, que é o pai desse mano. Esse documento é até agora o mais sério e completo sobre segurança pública já elaborado e apresentado à sociedade, disse Aécio Neves, presidente da Câmara dos Deputados. Com debilidades decorrentes, sobretudo, da falta de dados internos às corporações, a iniciativa mudou o debate, cartou clichês e bordões puídos. Agentes públicos não mais arguiriam o sempre foi assim. Parecia chegar ao cabo da reatividade inicial e a falta de crítica aos padrões estabelecidos, tornando-se-iam necessários diagnósticos e planejamento para adoção pública passaria a ser avaliada para que erros fossem monitorados e corrigidos. O Planalto não idealizava a racionalidade técnica e apontava para ajuste de instituições públicas às determinações constitucionais. A democracia seria reforçada. Visava-se o controle da chamada criminalidade, da brutalidade letal das polícias e do sistema de justiça criminal, do racismo e do viés de classe que encarcera jovens, pobres e negros, reproduzindo iniquidades e violências. Instituições refratárias à soberania popular seriam contidas. Lula venceu as eleições. Em janeiro de 2003, o novo secretário nacional de Segurança Pública e seus colegas tocariam o programa, aperfeiçoado com a ajuda de voluntários de distintas especializações e regiões, graças ao apoio da FIJAM. Era fundamental a adesão dos 27 governadores à tese central, a criação do SUSP, Sistema Único de Segurança Pública, inspirado na arquitetura do SUS. Em junho de 2003, o endosso unânime foi obtido. O presidente convidou governadores para celebrar o Pacto pela Paz, como o projeto foi batizado, perante a autoridade dos três poderes. A proposta seria entregue ao Congresso, posto que demandava alteração constitucional. Havia otimismo. Lula detinha respaldo popular e o consenso dos governadores fortalecia a proposta. Os governadores não acataram por entusiasmo com a segurança cidadã, afinada com direitos humanos. A negociação individualizada mostrara
e lhes interessava dividir o desgaste político com o governo federal. Uma reestruturação que importasse em compartilhamento e deslocamento de autoridade para a União seria bem-vinda. A insegurança era fonte inesgotável de fragilização política. O acatamento era pragmático e lógico. Paralelamente, o governo federal encarava o dilema: valeria a pena assumir mais responsabilidades em área tão desgastante? Dizia Leonel Brizola: chamar para si a segurança é abraçar afogado. Porque, então, o secretário nacional de segurança visitaria todos os governadores. A missão espinhosa foi testemunhada pelas mídias locais, talvez porque não fosse crível o êxito da jornada quixotesca. O governo federal viu-se subitamente com a batata quente na mão. Como deter a iniciativa evitando constrangimentos? A resposta ficou para outro momento. O gabinete presidencial estipulara a data para a reunião que seria suspensa. O passar do tempo silenciaria o Pacto pela Paz. O secretário foi afastado e o plano engavetado. O governo investiu em prisões matutinas espetaculares de suspeitos de colarinho branco. Isso aqui é uma descrição do Luiz Eduardo Soares, do Domingos Neto, dando basicamente o seguinte: quando Lula assumiu o governo, primeiro governo Lula, em 2003, existia um plano de segurança. A ideia era fazer o que a PEC de segurança fala agora, no sentido de colocar a responsabilidade na União, na política de segurança pública, com a promessa também do investimento social. Então vamos formular uma política de segurança baseada em dados, que vai ter acompanhamento, que vai ter meta, que vai ter laço científico, que vai reduzir a violência policial, a violência do Estado, que vai enfrentar o problema carcerário brasileiro com presídios que funcionam como galpões de dejetos humanos e tal, com todo tipo de violação de direito, e vamos investir no social. O governo Lula arquiva a política de segurança pública, deixa para os governadores, e aí cada governador que lide com sua crise de segurança, e o tal do investimento no social não veio. E mais ainda, o governo Lula adotou vários discursos punitivistas, porque era o que era moda. Então teve uma chacina lá no Rio de Janeiro, e o Lula soltou a famosa frase: não se enfrenta bandido com rosas. Lembra disso? Na época das políticas do Rio de Janeiro? Bota aí na tela, Maxwell, essa matéria da Folha de São Paulo. Ainda na campanha de 2010, o Lula falou que agora com a UPP estava bom no Rio de Janeiro, porque a polícia batia em quem tinha que bater e protegia quem tinha que proteger. Se eu não me engano, essa fala foi dita no Morro Dona Marta. Toda a política de segurança do presidente Lula, nos 2 mandatos, foi baseado em manter a lógica do prende, matou, encarcera, prende, matou, encarcera. Lula aprovou a nova lei de drogas de 2006, a lei número 11.343, explodiu a população carcerária no Brasil e estava baseado no paradigma da guerra às drogas dos Estados Unidos. Vamos lá. Quando teve a CPI das milícias, a CPI das milícias foi em 2008. Quem era presidente em 2008 era o presidente Lula, que não fez absolutamente nada para combater as milícias, né? Não chamou a responsabilidade federal. Inclusive, durante a presidência do nosso amigo Lula, teve 2 CPIs do tráfico de armas que indicavam à época, e eu vou falar disso mais em outros vídeos do canal, que a maioria das armas em circulação nas mãos do crime partiam do próprio Estado e da própria polícia. Nunca houve nenhuma tentativa de reformar as polícias e realmente botar para frente a desmilitarização da polícia militar e criaram uma polícia de ciclo único, e assumiu a responsabilidade da União na política de segurança pública, de realmente entregar o tão prometido investimento social de longo prazo, de mudar radicalmente a situação dos presídios no Brasil, porque vamos lembrar, viu, gente, facções no Brasil nasceram dos presídios. Você que acha presídio é isso mesmo, tem que botar pra fuder nos presos. Parabéns, você tá dando força pras facções, viu? E quanto mais for o presídio um lugar de violência, de barbárie, de tortura, de violação de direitos, mais a facção vai se fortalecer. É isso, você quer botar pra fuder? Como eu disse na entrevista no Três Irmãos, o que garantiu a criação do PCC foi o massacre do Carandiru. Então quem bateu palma no massacre do Carandiru, saiba que não existiria PCC sem o massacre do Carandiru. As facções no Brasil, as maiores delas, surgiram no presídio ou então foram para os presídios para ter recrutamento. E ter recrutamento porque o preso tem seus direitos negados. Ah, mas foi preso porque quis. Não, beleza, você gosta de torturar, você gosta de matar a galera, massa. Você está fortalecendo a facção, sabe? Então, a gente chegou numa situação que não é verdade que o sociologismo, né? Voltando à fala do Rovai, não, porque o povo não quer mais saber de sociologia, o povo não quer mais saber de sociologia, tem que matar bandido. Como
falou aquele imbecil do Caquá. Nosso lema é paz e bala, tem que matar, tem que matar. Veja, gente, quando a gente fala que se mata há muito tempo, é porque é isso, se mata há muito tempo. A gente tá vendo discursos agora que são os mesmos discursos do Rio de Janeiro da época da UPP. Tem que retomar território, é uma guerra, e aí tem que colocar o exército, porque a gente precisa de blindado da Marinha. Quem acompanhou os debates sobre segurança pública nos anos dos mega eventos, né, de 2005 em diante, tá vendo? É basicamente o mesmo discurso, é a mesma coisa. E a guerra, e a retomada do território, e tem que ter as forças armadas, e tem que ocupar o território, e tem que retomar o território para trazer investimento social. É o mesmo discurso, é a mesma coisa. Dentro de um paradigma de o que é combater o crime, é fazer mais concurso para a polícia, é comprar fuzil, é dar helicóptero, é dar blindado, que não vai à cabeça das organizações criminosas, então não desregula o crime enquanto mercados, enquanto empresas capitalistas. Meu amigo do Rio de Janeiro, né, o Guilherme Pimentel, não confundir com o Rodrigo Pimentel, o Guilherme Pimentel da Raave, ele fala de necromercados, né? Como o crime estrutura relações de poder que organizam mercados. O mercado da especulação imobiliária, legal, ilegal, o mercado da distribuição de combustível, o mercado da lavagem de dinheiro, o mercado do tráfico de drogas, o mercado do tráfico de armas. Inclusive, os grandes fornecedores de armas para o crime organizado no Rio de Janeiro, gente, são policiais, ex-policiais, políticos. Figuras como o TH das joias, né? Da base do Cláudio Castro, sabe? Então, você tem uma política de segurança que ela não ataca a cabeça das empresas capitalistas criminosas, porque facções hoje são fundamentalmente grandes empresas capitalistas, e você tem uma política que, na base, não impede o recrutamento para as facções criminosas. Então, na prática, se matou... Vamos partir do argumento aqui que, dos cento e tantos que foram mortos ali na PEN no Alemão, vamos partir do argumento aqui que é todo mundo criminoso. É muito tranquilo para as facções criminosas recrutarem outros amanhã, né? Então, o que entrou em falência, gente, não é porque a esquerda defende bandido. A esquerda, historicamente, ela foi crítica da violência estatal e defendeu que, na volta da democracia burguesa, aquele retraimento da violência, né, que chegou para a classe média, chegasse também para a periferia, que o tal do Estado Democrático de Direito chegasse para a periferia, chegasse para a população preta, para a população pobre. Só que isso virou muito mais retórica do que sem consequência prática. E aí, reparem, 3 argumentos para caminhar para a conclusão. Para vocês, não é chocante como não existe nenhuma política exitosa para mostrar de governos estaduais ditos progressistas que adotaram um outro modelo de segurança? Assim, vamos lá. A Bahia é governada pelo PT há 20 anos. Qual é a política da Bahia? É do sociologismo, como disse o Rovai, é da defesa dos direitos humanos, ou é da política do mata, 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 mata? Né? Bahia é o 5º governo petista. 5º, seguido, com maioria na Assembleia Legislativa, maioria das prefeituras. Né? E a Bahia está explodindo de violência também das facções. Né? Uma polícia que mais mata no Brasil. No Ceará, a gente está vendo o que é que está acontecendo com a expansão das facções. É o 3º governo petista seguido, eu acho que é o 3º governo petista seguido. Quando o PT não era governo, estava na coalizão, né? E antes do PT tinha um PDT lá também, né? Qual é a experiência de segurança pública? Em Pernambuco, o governo Paulo Câmara e o governo Eduardo Campos foram 16 anos de PSB, em uma parte desse período com o PCdoB na vice. Qual é o paradigma de segurança pública para dizer assim, ó, a polícia de São Paulo está errada, a polícia do Rio está errada, o que está certo é aqui. Qual é? No Maranhão, vamos agora para 3 mandatos seguidos de governo dito progressista, agora do PSB, né? Qual é o paradigma de segurança pública? Vem cá, esses governos progressistas, a política deles é uma política de direitos humanos, é? É uma política de alisar para bandida? Não, gente, é a mesma política da direita, a mesma. Só que a retórica era uma retórica um pouco diferente. Não, nós combatemos violência e investimos em educação. Tudo mentira. Nenhum desses estados é errado com o analfabetismo, por exemplo. Nós combatemos a violência fortalecendo a educação, dando cultura, dando esporte, tudo mentira. Uma retórica que nunca teve lastro na realidade. Nunca assumiram um compromisso de fato com pensar uma política de combate ao crime e à violência de maneira mais ampla, né? Nunca, absolutamente nunca. É mentira que agora isso vai ser combatido, porque assim, gente, tem uma política econômica no Brasil que proíbe, na prática, que se crie aparato suficiente para combater as facções criminosas. Então, veja, quando chega uma facção na cidade do Ceará e expulsa moradores, é claro que é importante ter a força de repressão para dar resposta. Tudo
também. Dito isto, hoje, por exemplo, está proibido se ampliar o contingente a nível suficiente e fortalecer com tecnologia, com equipamentos e por aí vai, a Polícia Federal, porque tem um novo teto de gastos. O Brasil tem 12 mil policiais federais. É ridículo. Sabe? Hoje, no Brasil, é impossível combater o crime porque não existe nenhum controle externo efetivo à atividade policial. Então, o Chavoso da USP sempre destaca isso, que é muito difícil você achar uma atividade criminosa que não tenha relação policial. E aí você acha no Google milhares de matérias que falam de corrupção policial, que falam de policiais revendendo drogas apreendidas, vendendo armas, que organizavam crime, que era chefe de tráfico, chefe de milícia. A CPI do crime organizado, que eu não vou lembrar o ano que foi, eu já li esse documento muito tempo atrás, ele falava da participação do crime e de policiais, né, policiais de um crime organizado, era um negócio absurdo. E eu não tô falando da CPI do crime organizado agora não, tô falando de uma feita há uns 10 anos, 12 anos atrás, mais ou menos. Então assim, não existe nos últimos anos no Brasil nenhuma iniciativa séria, substantiva de controlar a violência policial, controlar a violência estatal, estabelecer controle sobre a atividade policial. O Ministério Público, grosso modo, é cúmplice da violência estatal. Não há possibilidade hoje, e aí tem várias coisas para a gente desdobrar em outros vídeos, que é esse negócio, as facções ou o tráfico controla o território. Controla mesmo, porque assim, se ele paga arrego à polícia para manter o território, ele está arrendando o território, né? Tem que ver se ele controla mesmo. Porque assim, se ele precisa pagar o arrego, o suborno a agentes do Estado para se manter naquele território, quem é que controla? É o grupo criminoso ou é o próprio Estado que está arrendando aquele território dentro de um esquema criminoso, inclusive de regulação de mercados? E pensar isso com mais carinho. Então, gente, veja, para fechar o raciocínio desse vídeo, o que a gente está vendo agora é a falência de uma mentira. E essa falência dessa mentira é mais facilmente instrumentalizada para a direita e para a extrema-direita, inclusive para um projeto do imperialismo de colocar as facções criminosas como grupos terroristas, que não vai mudar nada, mas ajuda a atacar a soberania nacional brasileira. A gente vai desdobrar isso também em outros vídeos. Mas o que está falando é um discurso mentiroso. Nos últimos 20 a 30 anos, a maioria do que se entende como esquerda no Brasil mentiu, dizendo que ia combater as raízes da violência com investimento social massivo. Mas é impossível fazer isso com um programa neoliberal que omitiu de apresentar um debate realmente nacional e transformações substantivas sobre segurança pública, né? E deixou a cargo dos governadores, e se omitiu porque não quis encarar o debate sobre desmilitarização da polícia, sobre mudança nas Forças Armadas, sobre violência do Estado, sobre corrupção na polícia, sobre a relação entre crime, poder econômico e política institucional. Não quis encarar isso. Não quis mexer no modelo político, porque assim, gente, há uma premissa que a partir do momento que eu decido não mexer no modelo econômico do padrão de reprodução capitalista dependente e neoliberal, a consequência é que eu não vou tocar também no modelo político, no modo de regulação desse modelo econômico, sabe? Se omitiu disso e na prática fez a mesma política da direita, dos governos do PSDB, do PFL, do DEM, dizendo que estava fazendo uma política diferente. E aí eu acho curioso que ninguém faz a pergunta, ninguém é exagero, mas poucas pessoas fazem a pergunta: vem cá, a política, por exemplo, novamente, vamos voltar para a Bahia. A política de segurança pública na Bahia, qual é a diferença dela para a política de segurança pública de São Paulo? Qual é a diferença para a política segurança pública de Minas Gerais, do Zema? Qual é a diferença para a política de segurança pública do Ratinho Júnior, no Paraná, sabe? E aí, tá dando resultado? Né? O PT na Bahia já há muito tempo, é a política do liberou geral, mata, prende, mata, prende, mata, prende. Veja, o caso foi tão absurdo, que eu lembro como se fosse hoje. O ministro da Justiça do governo Dilma, Luiz Eduardo Soares, ele falou que as prisões brasileiras são como masmorras medievais. Quando o Cabral falou isso, já era 10 anos de governo do PT e não tinha uma política efetiva para transformar de fato o sistema carcerário brasileiro e, dentre outras coisas, impedir que se mantivesse um domínio das facções a partir daquele estado de coisas brutal, da precariedade, da tortura, da informalidade, da cadeia criminosa que estava ali colocada, sabe? Então, veja, o que faliu foi uma grande mentira. E aí, repito, isso é uma consequência de uma escolha política, né, de
manter o modelo neoliberal, que a gente está vendo isso em várias áreas. Hoje, a gente, por exemplo, está nas terras raras sendo entregues porque no passado a Vale não foi reestatizada. Isso para muita gente não aparece como uma crise, porque isso não aparece no dia a dia, mas isso é uma crise. Hoje a gente está tendo uma crise no sistema elétrico com risco de apagão, porque as privatizações de FHC não foram revertidas no sistema de distribuição de energia elétrica no Brasil. Né? E a Eletrobras, inclusive, foi privatizada, se mantém privatizada. Hoje existe essa onda muito forte de negação da CLT ou negação de estudo de universidade, ilusão de tigrinho, de bet, de não sei o que, de não sei o que, de não sei o que, porque há 30 anos que você cria emprego em massa de qualidade no Brasil. Né? Você tem garantia que o binômio trabalho mais estudo vai dar uma condição digna de vida. Sabe? Isso aparece agora também na segurança pública e aparece há um tempo, né? Parece há um tempo, só que agora, como a gente tem uma extrema-direita abertamente fascistoide, está colocado de maneira explícita para influenciar no cenário eleitoral. E é curioso, porque isso só vira uma crise para vários setores quando isso aparece no cenário eleitoral, né? Sabe? Só vira uma crise quando isso aparece no cenário eleitoral. Porque, reparem, o ministro Rui Costa, que era governador da Bahia, quando teve a chacina do Cabula, ele falou que os policiais são como artilheiros na hora de fazer um gol. Bota aí na tela, Maxwell, por favor. Legitimando a chacina que matou vários e vários jovens negros, pobres e tal, tiro na nuca, tudo que você imaginar. Isso na época não foi lido como uma crise. Isso não provocou uma grande reflexão no campo de esquerda. Inclusive, nem fez com que figuras sindicais, de movimentos sociais, deputados rompessem com o governo Rui Costa. Para mim, deveria... tem alguma coisa muito errada, né? A gente tem um governo dito de esquerda, dito progressista, que está dizendo que os policiais estão certos, assinaram, deram tiro na nuca, tiro pelas costas e por aí vai. Isso não foi visto como uma crise. Isso é visto como uma crise agora pela gravidade da matança e pelo risco do impacto eleitoral em 2026. Então, não é que a esquerda tem um discurso errado de que o investimento social, de que a prevenção reduz a violência. Reduz. A questão é que isso é mentira. Isso nunca foi colocado em perspectiva. Tem um verdadeiro investimento social que transformasse as condições de vida das pessoas, que fosse a raiz do problema na medida do necessário, porque a gente tem um modelo neoliberal vigente. Tendo esta premissa de debate, aí a gente pode, nos próximos vídeos, debater o que fazer. Ah, Jones, mas o vídeo ficou muito longo, é muito difícil, a maioria das pessoas não tem tempo para ver, você precisa fazer um vídeo rápido, 10 minutos. Ah, gente, quiser respostas fáceis para problemas complexos, é com a extrema-direita. A gente precisa complexificar o debate, a gente precisa munir a militância, a gente precisa informar as pessoas para ter capacidade de, nos espaços, sindicato, movimento social, associação de moradores, igreja, academia e tal, e avançando no debate. Isso é necessariamente uma reflexão longa. No primeiro vídeo vai vir mais 2 ou 3, e a gente vai desdobrar esses debates, mas é preciso dizer, o que faliu não foi debate de esquerda sobre prevenção e investimento social. O que faliu foi uma mentira. Mentira que uma hora ia cair por terra e caiu agora. É isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo hoje do canal. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho, curtir esse vídeo, compartilhar, tudo isso que vocês já sabem. Beijo, até a próxima.